Boa noite, gente, tudo bem? Estamos começando aqui nossa live para falar sobre fome, sobre técnicas para controlar o apetite. Então vamos falar desde técnicas de terapia cognitivo-comportamental, a técnicas comportamentais em geral. O Dr. Diogo vai falar muito da questão da culinária saudável, ajudando no controle do apetite. E por fim eu vou falar um pouco também de medicamentos para o controle do apetite, tá? Então, aproveitar esse início que o pessoal está entrando, mas vou contar um pouquinho da história de como eu conheci o Dr. Diogo Simão, que hoje já faz parte do corpo clínico do Espaço Volpe e que é médico nutrólogo, médico do esporte e um professor de culinária ainda, cara que manja tudo de como fazer alimentos saudáveis. Dr. Diogo, nós sempre nos encontramos muito em congressos, nós sempre nos encontramos muito em diferentes cursos, e então nós sempre trocamos um pouco de conhecimento. Então nós sempre estávamos conversando, ver como que nós atendemos mais nossos pacientes. O Dr. Diogo já atende pacientes há muito tempo também, e eu falava para ele de uma dificuldade que eu tinha, que era uma dificuldade em relação sensorial, em relação à relação afetiva que eu tenho com os alimentos. Eu fui obesa até meus 22 anos, meu pai já fez cirurgia bariátrica, e eu nasci naquela casa, naquele lar, que a comida era uma coisa importante, era quando as pessoas se juntavam. Então, nós comíamos muitas massa, nós comíamos muito arroz com feijão, e aí hoje eu tinha que exercer muito minha força de vontade para conseguir seguir a dieta que é a base da minha alimentação hoje, que é a proteína e vegetais. Então tinha o brócolis, abobrinha, couve-flor, só que isso, olhando visualmente, depois de um mês comendo isso, começava a ficar enjoado. Eu falava, pô, cadê meu arrozinho, cadê minha massa? E o Dr. Diogo falou, mas você não precisa deixar de ter essa relação afetiva com os alimentos. E então, ele me ensinou a fazer arroz de couve-flor e brócolis, ele me ensinou a fazer a massa, o espaguete de abobrinha e chuchu, e espaguete de pupunha, maneiras de produzir um frango desfiado extremamente saboroso, carne moída, salmão, uma série de coisas. Quem me acompanha há bastante tempo sabe, o Dr. Diogo, ele é o marido da Fran Tonello, que é uma chefe que manda pessoas na sua casa para ensinar. Minha funcionária aprendeu com a equipe da Fran Tonello e do Dr. Diogo a fazer os alimentos das marmitas que eu como hoje. Então o Dr. Diogo foi um cara que me ajudou muito a hoje eu conseguir manter meu peso sem tanto esforço e podendo usar um pouco menos de medicamentos, porque eu uso alguns, já que eu tenho essa história de obesidade, eu vou depois contar para vocês, tá? Então o Dr. Diogo está atendendo aqui junto com a gente, e o Dr. Diogo está conseguindo nos ajudar a ensinar essas outras técnicas para os pacientes também controlar o apetite. Bom, nós vamos responder as perguntas, eu sei que vocês têm várias, mais pro final da live, tá certo? Então, como é que eu vou dividir essa live? Eu vou falar um pouco primeiro de técnicas comportamentais e da terapia cognitivo-comportamental para a redução do apetite, para o controle de obesidade em geral. O Dr. Diogo, logo em seguida, vai falar de algumas técnicas de culinárias, vai falar um pouquinho do papel de alguns hormônios no emagrecimento e do papel do sono, e por fim eu vou falar dos medicamentos que nós temos para tratamento de sobrepeso e de obesidade. Queria até mostrar para vocês uma coisa impressionante. Eu estive, quem me acompanha viu, há cerca de 2 semanas agora, em um curso chamado Lifestyle Medicine em Harvard, que é um curso de imersão que durou 5 dias dentro da Escola de Medicina de Harvard. Foi uma honra poder participar desse curso. Eu vou mostrar para vocês o slide que fala um pouco dos tratamentos que já existem para obesidade. Veja, mudanças de estilo de vida, a gente tem aqui vários tipos de dieta, vários tipos de exercícios, tá certo? Mudanças de estilo de vida em relação à terapia cognitivo-comportamental, que eu vou falar para vocês. Nos Estados Unidos, está disponível todos esses medicamentos aqui para controle de obesidade. Aqui no Brasil, nem todos estão disponíveis. Aí você tem balões gástricos, a banda gástrica, tem as cirurgias. Então você veja que existe assim uma série de tratamentos. Mas, pessoal, não é para ficar contente, porque toda doença que tem uma série de tratamentos é porque nenhum resolve direito, sabia? Então, quando a doença tem um tratamento, o tratamento é aquele matador. Quando tem um monte, como é isso que a gente acabou de mostrar, realmente não é porque você tem muita dificuldade. Então vamos começar, eu vou explicar para vocês primeiro de onde vem essas técnicas que eu vou falar para vocês.
Existe um psicólogo americano chamado Brian Walsink, e ele faz pesquisas de que pequenas mudanças no dia a dia podem fazer para ajudá-los a emagrecer sem tanto esforço. E existe também uma psicóloga chamada Judith S. Beck, que escreveu esse livro chamado Pense Magro. A Judith S. Beck, ela é filha do Aaron Becker, que criou uma das técnicas de terapia mais eficazes para a cura de doenças, que é a terapia cognitivo-comportamental. Aaron Beck, filha dele, se especializou na terapia cognitivo-comportamental para emagrecimento. Então, eu vou começar a falar. Eu vou seguir aqui um roteiro que os nossos pacientes recebem sempre na primeira consulta, com técnicas comportamentais para ajudá-los a emagrecer. Afinal, emagrecimento é uma junção de mudanças de estilo de vida, que são mudanças na alimentação, na atividade física, no sono, no ritmo circadiano e da terapia medicamentosa quando necessária, tá? Agora, a primeira coisa importante. Então, a primeira dica que nós damos é: comam devagar e mastiguem bem os alimentos. Quando você está comendo rápido, o alimento chega no intestino, o intestino produz uma substância chamada GLP-1, o GLP-1 avisa o cérebro que você está saciado. Quando você começa a comer, Diogo, se você comer em 10 minutos, quando o seu cérebro receber a comunicação do intestino, olha, já comi bastante, você já comeu 3 vezes mais do que você precisava. Então, coma devagar, era a primeira dica. Segunda dica, que essa aqui o Dr. Diogo vai nos ajudar. Seus alimentos estão sendo preparados adequadamente? Então, Diogo, o que a gente, na hora de preparar o alimento, pode acontecer que... o ideal quando você for preparar qualquer alimento é que você fique de olho na questão da caloria que esse alimento tem. Provavelmente frituras, como você adiciona o óleo é bastante calórico, isso vai adicionar mais calorias àquele alimento. Então, às vezes, um frango, você consumir ele assado, ele vai te trazer mais saciedade e não vai ter tanta caloria quanto ele frito também. Uma coisa que eu sempre falava para pacientes, quando eu comecei minha carreira atendendo, pessoal, eu atendi numa clínica na Lapa, chamada DJG. Era uma clínica que eu ia lá, eles tinham uma agenda para mim, não era eu que determinava o número de pacientes, e era uma clínica que atendia convênios bastante populares. Então, às vezes eu chegava lá, eu ficava lá das 7 da manhã às 7 da noite, e às vezes eu chegava lá e via que tinha 50 pacientes marcados na minha agenda, e falava, meu Deus, como eu vou conseguir falar com todas essas pessoas? Aí eu brincava sempre assim, olha, evitem doces e frituras, e carne somente GAC, grelhadas, assadas ou cozidas. Então eu falo assim, olha, é pecado comer uma carne que não seja GAC. Você tem que comer uma carne GAC, grelhada, assada ou cozida, tá? Uma outra coisa importante também, e que é uma das coisas que é abordado no livro Pense Magro, da Judith Becker, é a questão de você comer em um local apropriado e de você não comer fazendo outra atividade. Lembra que eu falei que o nosso cérebro precisa perceber que nós estamos saciados? Então tem vários sinais que o cérebro vai perceber isso. Tem várias substâncias que indicam saciedade, a principal delas é o GLP-1 produzido no intestino, mas você vai ter várias substâncias que a gente chama de substâncias orexígenas. Você tem um núcleo da fome no seu cérebro que tem uma série de substâncias que avisa o cérebro, já comi bem. Só que se o cérebro estiver ocupado fazendo outra coisa, então assim, se eu vou comer lendo, se eu vou comer estudando, se eu vou comer vendo TV, eu estou comendo e meu cérebro está distraído. Muitas vezes eu não vou perceber que está na hora de parar de comer. Então, terceira coisa, come em lugar apropriado sem realizar outra atividade. Uma coisa que também é muito importante é o fato de você saber que os alimentos industrializados, salgadinhos, etc., fast food, a gordura saturada em excesso de produtos industrializados, além de te engordarem, eles podem fazer o seu cérebro ficar com problema para reconhecer a saciedade. Tem alguns estudos que mostraram que o excesso de gordura desses produtos industrializados, não estão falando das gorduras boas. As gorduras boas você pode jogar lá para cima. Mas com o excesso dessas gorduras, principalmente uma gordura trans, ela pode fazer com que alguns neurônios na região do hipocampo responsável por controlar o seu apetite morram. Então é muito importante você evitar essas gorduras trans, gorduras desses alimentos industrializados. Aí uma outra coisa. Diogo, você já foi no mercado alguma vez fazer compra com fome? Várias vezes. Você acaba comprando muito mais. Muito mais porcaria. Eu levo o mercado inteiro para casa, gente. Se eu vou no mercado e eu tô com fome, eu vou passando naquele monte de alimento calórico. Eu vejo, não, acho que eu vou ter vontade de comer isso e aquilo. Eu levo o mercado. Além de tudo, assim, a gente emagrece o bolso, né? Você compra um monte de coisa no mercado. Hoje, comida tá cara, comida boa, né? E aí você acaba
engordando, porque se você estiver em casa, você vai comer. Então não faça compras em jejum e faça lista de supermercado. É assim, pega um dia que você comeu demais, sabe aquela refeição que você sai no final de semana, que você está com o estômago cheio, que você está até com um pouco de dor na consciência, aquela hora que você faz sua lista de mercado. Aquela hora que você faz a lista de mercado e você vai e segue direitinho essa lista. Uma outra coisa que é muito importante para todas as pessoas que têm problemas para controlar o apetite saber é que tudo que estará perto de você e é para comer será comido uma hora. Então, se você na sua casa tiver doces, salgadinhos, refrigerantes, bolachas doces, você vai acabar tendo vai acabar comendo isso uma hora, tá? Pessoal, o que é importante? Saber que eu vou daqui a pouco abrir para as perguntas, tá? Evitar doces na sobremesa. Um dos estudos muito importantes que o Brian Alsink ele fez. O que ele comparou? Ele dividiu famílias em 2 grupos. Um grupo que recebia eram famílias de obesos nos Estados Unidos, e um grupo de famílias recebia a visita de um nutricionista uma vez por semana. No outro grupo, no início do estudo, ele trocou todas as louças da casa das pessoas, de pratos grandes para pratos pequenos. E ele viu que essas pessoas, o grupo que só trocou de prato grande para prato pequeno emagreceu mais que o grupo até que estava tendo ciência. Então, para a pessoa, assim, você ter pratos pequenos em casa, você escolher sempre as suas porções menores, ajuda você a controlar a saciedade. Se você pega um saco de pipoca no cinema do grande, você não vai parar de comer até aquele saco comer. Então, trocar pratos grandes para pratos pequenos. Outra coisa importante para a questão do emagrecimento é que você precisa dar atenção para as pequenas coisas. Se você mantém seu peso em 70 quilos, por exemplo, há 2 anos está mantendo esse peso, e você colocar uma lata de Coca-Cola a mais por dia, no final do ano você vai ter engordado 7 quilos. Então isso é uma coisa muito importante. Você precisa dar atenção para as pequenas coisas. Tá? Aí as últimas dicas ainda comportamentais para a gente entrar na parte do Dr. Diogo. Se você tem um jantar, um evento potencialmente prejudicial, vamos dizer que você vai jantar, tá, para aquela mulher que vai jantar na casa da sogra, e a sogra faz aquelas comidas muito calóricas e sabe que vai brigar com a sogra. Ou, assim, no meu caso, assim, quando eu vou jantar na casa da minha mãe faz um monte de comida boa, e se eu não comer, minha mãe fica até chateada comigo. E a comida é boa, eu tenho vontade de comer. Então em casa, o que eu faço antes? Eu como uma proteína magra. Eu como um pouco de frango desfiado, né? Que outras proteínas magras aí que a gente pode usar? Tem o ovo, a clara do ovo. A clara do ovo, então, às vezes um omelete, alguma coisa assim. Exatamente. Você comeu proteína, você aumenta a saciedade. E você daí que chega nesse evento que vai ter uma massa, alguma coisa, mesmo que você coma. Pô, se eu for na casa da minha mãe e não comer, minha mãe me mata. Eu não tenho essa escolha não. Mas eu consigo comer uma quantidade menor. Tá? E já tem estudos que mostraram que se você come a proteína antes do carboidrato, você absorve menos esse carboidrato. A glicemia impacta menos. Impacta menos. Olha que coisa boa. Por isso que o Dr. Diogo aqui está agregando muito valor pra gente. Então você vai comer lá, um dia que você for comer o carboidrato, a massinha, for comer o arroz, alguma coisa assim, os principais carboidratos, pão, arroz, batata e macarrão, como é que faz, Diogo? Você comer uma proteína antes. No prato sempre você dá preferência para comer a proteína primeiro, para depois você comer por último aí o carboidrato. Aí, outra coisa interessante, às vezes a gente come muito por impulsividade. Quando a gente come por impulsividade, o que é? Você está com vontade, por exemplo, de comer um brigadeiro, de comer um doce, e você tira ele da sua visão, e depois você pensa assim, eu como em 30 minutos se por acaso aconselho de ter apetite ainda. Pessoal, só para checar, estamos conseguindo, tá todo mundo me ouvindo direito, está transmitindo bem? Tudo certinho aí? Tá ok. Aí vamos lá. Aí, uma última dica que eu vou passar, tem 2 últimas dicas que eu vou passar para vocês. Primeiro é a questão de se existem pessoas que podem estar te boicotando. O que são pessoas que podem estar te boicotando? Às vezes, você tem você começa a emagrecer, alguém fala, não, bobagem, ou toma mais uma. Então isso é muito importante. Sabe o que é uma dica que eu faço às vezes? Se você está tentando fazer a dieta, aí você chega num barzinho e a pessoa, não, come um salgadinho, come alguma coisa. E você fala assim, olha, eu passei no médico, eu estou com pré-diabetes. Estou com pré-diabetes, não posso comer, senão eu vou morrer.
Pronto, ninguém mais vai te encher o saco. E a última dica é para fazer um diário alimentar. Vocês sabiam que às vezes mudanças em até 20% do que você come, você não precisa, se te der hoje uma quantidade de comida e amanhã te der 20% a mais, e no terceiro dia perguntar, que dia você comeu mais? Você vai ter certeza que você comeu a mesma coisa nos 2 dias. Então você anotar o que você come, fazer um diário, principalmente na fase inicial, quando você está mudando a sua dieta, é muito importante para você saber o quanto que você come, tá certo? Bom, agora eu vou passar um pouquinho pro Dr. Diogo, tá certo? E o Dr. Diogo vai falar um pouquinho de técnicas de culinária saudável para o emagrecimento. E depois a gente vai responder as perguntas de vocês. Dr. Diogo. Então para controle do apetite, como o Thiago bem falou, o carboidrato é ruim, ele não controla o seu apetite, faz com que você coma mais. Você come uma macarronada, logo depois vem a sobremesa, acabou a refeição, você ainda está com fome. Agora, quando você vai, por exemplo, numa churrascaria que você come carne, você fica o dia inteiro sem conseguir comer de novo, porque a carne traz mais saciedade. Outra coisa que traz muita saciedade também são as fibras. Então, acrescentar mais vegetais, verduras, legumes na sua dieta é importante. E o exemplo que o Thiago deu do macarrão, por exemplo, ele comia bastante macarrão, substituiu por macarrão de abobrinha. Que aí você tem uma fonte de fibra ali que vai trazer mais saciedade, é muito menos calórico do que a massa, e ainda no molho você pode às vezes colocar uma carne moída, fazer um molho à bolonhesa, que você está acrescentando uma carne que vai trazer mais saciedade para você. Então é sempre importante você preocupar com isso. O arroz de couve-flor, por exemplo, que ele citou, é uma outra opção muito boa, porque ele é muito menos calórico do que o arroz convencional e é feito de couve-flor. Tem bastante fibra, traz bastante saciedade. Então isso é importante você acrescentar no seu dia a dia, nas suas refeições, né? Então, aí tem várias dicas. Eu vou falar agora, pessoal, rapidamente, de alguns dos medicamentos que a gente pode usar para a questão da perda do apetite, para a gente poder começar a responder suas dúvidas. Eu sei que essa área de medicamentos é uma área que as pessoas querem saber muito, às vezes não vai dar para responder assim, qual que é o melhor medicamento para você, porque eu não conheço sua história clínica, eu não vou conseguir falar, eu não posso prescrever um medicamento falando aqui pela internet, tá certo? Mas, se vocês tiverem bastante interesse nessa área, depois a gente faz até uma live um dia para falar só dos medicamentos. Bom, no Brasil, os medicamentos que nós temos on-label, que são medicamentos que temos para o controle do apetite, que são aprovados para a obesidade, são a sibutramina, que vai trabalhar em receptores no cérebro, receptores de dopamina e de serotonina, e tem um efeito sacietógeno. A sibutramina pode levar à insônia, a sibutramina pode deixar a pessoa um pouco mais irritada, e a sibutramina também pode fazer com que tenha um leve aumento na pressão arterial, tá certo? Você tem um medicamento que não tem a ver com o controle do apetite, com a fome, mas tem a ver com o bloqueio da absorção de gordura pelo seu intestino. Então, que é o Orlistat, tá? Então ele não tem a ver com a fome, mas pode ajudar a emagrecer. Você tem a lorcarcerina, que é um medicamento, que é um inibidor de um receptor de serotonina chamado 5-HTC3. Ele atua em um receptor específico onde a serotonina, a serotonina controla também o nosso apetite. E ele vai atuar nesse receptor específico. E o Saxenda, que é ele tem 2 nomes comerciais, Victoza e Saxenda. Os 2 são a mesma substância, a liraglutida. Lembra que no início da live eu falei para vocês que a liraglutida, ela é um medicamento, existe um peptídeo produzido no intestino, o GLP-1, que aumenta a nossa saciedade. A liraglutida é uma imitação desse peptídeo, tá? Aí a gente falou das coisas on-label, aprovadas diretamente para o tratamento da obesidade. A obesidade muitas vezes é tratada também com medicamentos off-label, que são medicamentos que são usados por alguma outra finalidade, mas que o médico, se achar necessário e se achar que isso é uma boa alternativa para o paciente, pode usá-los para ajudar também em reduzir sobrepeso e obesidade. Um deles é a combinação de um medicamento que é usado para quem quer parar de fumar e que tem ações antidepressivas também, a bupropiona, com medicamentos que ajuda as pessoas a diminuir a vontade de beber álcool. A associação desses 2 medicamentos, o bupropiona e o naltrexone, é um dos medicamentos, é uma das associações mais eficazes para só um segundinho. É um dos medicamentos mais eficazes para a redução do peso, tá certo? Gente, já vou abrir para perguntas, tá bom? A Paty que tá filmando aqui, ela tá já avisando, tem um monte de gente fazendo pergunta para mim, mas que façam perguntas daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu viro o celular para mim e a gente consegue ver as perguntas, tá? Aí, nós temos também um medicamento que ele é um anticonvulsivante, que atua sobre os receptores GABA e que ele ajuda a reduzir o apetite, chama o topiramato. Topiramato eu uso com poucos pacientes, porque o topiramato para algumas pessoas pode dar perda de memória. Topiramato, se você tem cálculo renal, ele pode aumentar a chance de você ter cálculo renal.
Aí nós temos também medicamentos que são parecidos com o Victoza e o Saxenda, que imitam aquele GLP-1 do intestino. E esses medicamentos, tem alguns que são usados semanalmente. O Trulicity, que já está há bastante tempo no mercado, e o Ozempic. O Ozempic é um medicamento novo, foi lançado essa semana. Se vocês quiserem, no meu timeline no Instagram tem um vídeo falando sobre o Ozempic. E por último, existe um medicamento que é usado para transtorno do déficit de atenção, que nos Estados Unidos é aprovado para transtorno do déficit de atenção, e para o TCAP, que é o transtorno compulsivo alimentar periódico. Então nos Estados Unidos ele pode ser usado para obesidade também, que é o Venvance, tá certo? E nos Estados Unidos existe também algumas combinações que são muito eficazes para redução de peso. Um dos medicamentos mais eficazes que já foram utilizados, que já foram estudados para obesidade é o Qsymia, existe nos Estados Unidos. É uma combinação de fentermina, uma substância que não é permitida no Brasil, com o topiramato, que é isso que eu acabei de falar. Mas acaba sendo muito parecido se você combina o Venvance com o topiramato. No Brasil, estudo é off-label. Nos Estados Unidos, esse medicamento está aprovado. Bom, sei que vocês querem perguntas, vamos para as perguntas agora. Vamos, a gente consegue virar o celular para mim? Consegue virar a tela? Na verdade, não. Deixa eu ver, mas aí não vai... Pessoal, sair aqui da tela. Só virar aqui. Prontinho. Aí agora vamos lá. Gente, agora vamos... Vamos ver o que tem de pergunta. Aqui. Não teve ainda. Ninguém fez pergunta, gente. Vamos fazer perguntas aí, ó. Gente, deve estar travado isso aqui. O Gabriel já falou da proteína, aumenta a saciedade. Isso aí, Gabriel, isso mesmo. Vamos lá, no final vamos ver se está entrando. Não está entrando. Então, tá conseguindo dar para ver daí, gente? Vocês estão vendo direitinho? Não entrou nenhuma nova ainda, né? Não é. As anteriores, vamos ver se alguém escreveu alguma coisa. Uninaltrex. Doutor, o que é o Uninaltrex? Uninaltrex, então, existe o Naltrexone, tá? O Naltrexone é um medicamento... Bom, vou virar aqui. Ó, vamos dando uma olhada por aí, vocês vão passando para mim. Então, que eu acho que tá com algum problema que não tá atualizando aqui o meu, tá? Eles vão ficar... Então, vamos ver se vocês conseguem olhar de outro... Ó, a gente tá olhando de outro Instagram, porque esse aí travou as perguntas e vamos respondendo. Bom, o Naltrexone é um medicamento que a ação principal dele é para parar de beber álcool, tá certo? E esse Naltrexone, ele associado à bupropiona, que é um antidepressivo que também é usado para parar de fumar, ele forma uma combinação que nos Estados Unidos tem um nome chamado de Contrave. Essa combinação reduz bastante o apetite. Alguma pergunta mais aí? Estão conseguindo? Está conseguindo atualizar? Sibutramina ajuda na perda de peso? Sibutramina ajuda na perda de peso. Sibutramina é o principal medicamento no mundo usado para perda de peso. A sibutramina é um medicamento on-label, ou seja, é um medicamento que é indicado para obesidade. Ela tem como principais efeitos colaterais insônia, pode ter um pouco de nervosismo e irritabilidade, e para algumas pode deixar a boca bastante seca também. Elevação da pressão arterial, né? Exato, e ela pode levar a pressão arterial, então não é todo mundo que pode tomar. Se eu cozinhar frango ou legumes na segunda e comer na sexta, perco alguma propriedade? Não, assim, o próprio cozimento faz com que você perca parte dos nutrientes, principalmente se você cozinhar muito, se você deixar bem passado, por exemplo, entendeu? Agora, em questão do armazenamento, você deixar na geladeira, perde-se muito pouco. O problema é que você vai reesquentar ele depois, né? Então, vai mais um novo aquecimento, aí parte vai perdendo. Mas nunca fica zero, você sempre vai ter algum nutriente ali no alimento. Agora, o ideal é sempre mais ao ponto, né? E sempre comer fresco, na hora, né? Diogo, tenho uma dúvida para tirar com você. Os legumes, eles perdem muito no cozimento? É assim, o ideal é você cozinhar no vapor, porque na água vai levar junto as vitaminas, os minerais, então o ideal é que seja no vapor. E eu ouvi falar uma vez, me fala se é verdade, que o tomate, o molho de tomate, se você for cozinhado, você até melhora a absorção do licopeno? É, porque o licopeno é lipossolúvel, então, por exemplo, um molho de tomate, você vai ter uma absorção do licopeno maior do que se você usar o tomate cru, por exemplo. Entendeu? E, pessoal, só lembrando, o Diogo, ele entende muito de culinária saudável. A Fran Antonello, a esposa dele, me ensinou a fazer um molho de tomate que eu faço ele com espaguete de abobrinha e de chuchu. E isso daí acaba me ajudando bastante na questão do controle do apetite. Temos mais perguntas? Vamos lá. É verdade que existe um tipo de cetogênica que é mais rica em proteína quanto a Atkins tradicional? Na verdade, a cetogênica não é a mesma coisa que a Atkins. A Atkins foi o que deu o início dessa preocupação aí de você diminuir carboidratos e aumentar gorduras. Só que a cetogênica é mais antiga que a Atkins. A cetogênica é de 1920. Só que naquela época só se usava ela para controle de epilepsia e focava-se mais na gordura.
Hoje já está se vendo que esse controle de proteína ele não precisa ser tão restrito, ele não pode ser exagerado. Se você consumir muita proteína, você vai acabar saindo da cetose. Agora, você consumir proteína, muito pouco proteína, você às vezes vai perder massa muscular. Então depende do objetivo que você tem. Se é emagrecimento, vai ser em torno de 20% das calorias diárias vão ser em torno de proteínas. Se o seu objetivo na cetogênica é controlar a epilepsia, o câncer, aí às vezes vai ser 15 ou 10% da dieta vai ser em proteínas, vai ser mais limitado. Mas nunca é exagerado. Só existe uma dieta que eles consomem muita proteína, que é a dieta carnívora, que também gera cetose, mas se come basicamente carnes. Aí nesse caso é bastante alta a proteína. Os demais são valores normais. Cetilistat sem consumir gordura é válido? Não, porque tanto o Orlistat como o Cetilistat, eles bloqueiam a absorção de gordura. Se você não está comendo... Mas assim, para não comer gordura totalmente é muito difícil, tá? Porque acaba sempre tem um pouco de gordura na dieta. Então, mas se você tiver com uma ingestão de gordura muito baixa, é ruim, ele não vai ser nem saudável, porque você precisa de um pouco de gordura. Várias vitaminas são absorvidas através da gordura. E o que eu acho que vale lembrar é o seguinte: proteína ela vai servir para você para formar músculo. Você vai usar com energia ou carboidrato ou gordura. Então você tem que saber qual é a base da sua dieta. Se sua dieta é base de carboidrato, muitas pessoas respondem bem a carboidratos, às vezes o Orlistat vai te ajudar a absorver menos gordura e tirar um pouco da caloria da sua dieta. Agora, por exemplo, se você faz uma dieta cetogênica, é contra-intuitivo você usar um Orlistat, porque você está querendo absorver mais gordura e diminuir carboidrato. Então, se você usar o Orlistat, ele vai te atrapalhar a absorver aquela gordura que faz parte da dieta. Entendeu? Então, depende muito do tipo de dieta que você está utilizando. Diogo, eu vou te fazer uma pergunta. Às vezes, nós estamos em uma dieta cetogênica e às vezes, assim, porque... Você assim, mesmo você na dieta cetogênica, se a quantidade de calorias for muito, muito grande, fica difícil de perder peso. O ideal é que no plano alimentar você já faça um déficit calórico, né? Você sempre vai estar em déficit calórico. Vamos dizer para uma pessoa que, por exemplo, coma a gordura, esteja na dieta cetogênica, só que ela come muito. Aí o Orlistat, o Cetilistat não pode ter um papel mesmo numa dieta cetogênica, porque você vai reduzir 30% da gordura, só que daí pode dar um pouquinho de diarreia, gente. Eu acho que se a pessoa está fazendo uma dieta cetogênica por conta dela, sem uma prescrição médica, nutricional, que ela come de acordo com a fome, aí sim o Orlistat vai ajudar a absorver gordura e vai fazer com que você ingira menos caloria. Mas se o seu objetivo é produzir corpos cetônicos, você vai produzir a partir de gordura, quer seja pela gordura que você está comendo ou pela gordura sua própria. Quer dizer, se você consumir menos gordura, você vai obrigar seu corpo a usar a sua própria. Se você consumir mais gordura, você vai acabar produzindo corpos cetônicos da gordura que você comeu e menos da que você tem realmente. Usar Cetilistat prejudica a absorção de gorduras boas e das vitaminas? Se você ingerir muito pouca gordura, ele inibe a absorção de qualquer gordura. Então vai inibir as gorduras boas também. Então se você estiver ingerindo muita pouca gordura, sim, ele vai prejudicar. O problema é o seguinte: a maior parte das pessoas não consegue ingerir tão pouca gordura, e a maior parte das pessoas não consegue ingerir a quantidade de calorias necessária. Então esse é o desafio, é a dificuldade que as pessoas têm de conseguir reduzir o peso. Então, ele vai prejudicar se você ingere muita pouca gordura. Se você ingere uma quantidade moderada de gordura, como a maior parte das pessoas, ele não vai te prejudicar. E a diminuição é de em torno de 30% a menos, né? Você não reduz toda a gordura. O Orlistat vai diminuir mais ou menos 30% da gordura que você está comendo. Pode falar sobre a manutenção da perda de peso após alcançar a meta e deixar de usar Saxenda? Vamos lá. Vou falar um pouco do que o conhecimento científico fala hoje em dia, tá? A obesidade, se você for uma pessoa obesa, porque às vezes a gente pode estar falando de muita gente que tem aqueles 3 quilinhos para perder, tem um sobrepeso, aí é uma outra história. Mas para quem é obeso, muitas vezes, como quem é hipertenso, se tirar o remédio da hipertensão, a pressão vai voltar a subir. Para quem é obeso, foi obeso, tem muitos anos de obesidade, se você tirar o Saxenda, seu peso vai subir. Então algumas pessoas têm que entender que o caso delas, o medicamento tem que ser usado para o resto da vida para conseguir controlar. Agora, se não é esse o seu caso, se você ficou um pouquinho acima do peso por alguns anos e já voltou, vai tirando aos poucos o Saxenda e lembre-se, você precisa focar dentro daquelas mudanças de estilo de vida. As mudanças de estilo de vida é uma dieta saudável. Vou falar de 4 coisas aí que são muito importantes. Ter uma dieta saudável, fazer exercícios físicos, de musculação e exercícios aeróbicos intervalados.
dormir mais que 6 horas por noite e ter um ritmo circadiano, que é o seu ritmo de acordar, dormir, comer, mais ou menos no mesmo horário, ter um ritmo circadiano regular. E evitar o estresse também. Então são 5 coisas, tá? Isso aí são coisas que você tem que ter no seu estilo de vida. Então se você não conseguiu corrigir o seu estilo de vida ainda, se você emagreceu tomando Saxenda e está dormindo 5 horas por noite, está estressado, você não vai conseguir tirar o Saxenda agora e manter o peso. Corrija primeiro o seu estilo de vida, depois você tenta tirar o medicamento. É interessante que durante o tratamento medicamentoso seja um tempo de aprendizado para você aplicar essas terapias comportamentais, mudar o seu estilo de vida, porque senão na hora que você tirar o medicamento você volta a comer do jeito que você comia antes, entendeu? E o pensamento errado é você achar, o dia que eu for magro eu vou poder comer o que eu quiser. Esse é um pensamento errado. Você tem que se reeducar, daqui para frente você tem um estilo de vida diferente. A creatina pode ser consumida 2 meses seguidos? Olha, vamos lá. Ela pode ser consumida, mas aí a gente está saindo da questão de obesidade. Então hoje a gente está respondendo sobre fome e sobre obesidade. Isso aí, outro dia a gente faz uma live da parte de medicina esportiva. Lembrando, o Dr. Diogo, além de nutrólogo, é médico do esporte, professor de culinária. Estou com orgulho de tê-lo no corpo clínico do Espaço Volpe agora. Então vamos fazer... A gente pode fazer uma live sobre suplementos alimentares, Diogo? Vamos? Então a gente vai fazer uma live sobre suplementos alimentares para vocês. Aí acho que no próximo mês a gente encaixa essa live, tá bom? A dieta low carb pode sobrecarregar o rim? Não, isso aí já tem vários estudos mostrando que ela não sobrecarrega o rim. Uma preocupação que as pessoas têm é dela ser hiperproteica. Dieta low carb não é hiperproteica, ela é normoproteica. A diferença é que você vai tirar carboidratos da sua dieta e você vai substituir por gorduras. Agora, vários estudos já mostraram que dieta cetogênica, dieta low carb, elas são seguras para o rim. O que você não pode fazer é começar só querer comer carne, aí pode ser que você sobrecarregue. Uma coisa importante, pessoal, saber que a dieta low carb tem até uma sigla, que é LCHF, Low Carb High Fat. A quantidade de proteína em dietas altas em carboidratos ou dietas altas em gorduras quase não vai variar muito. Você não vai aumentar muito a proteína numa dieta que seja rica em gordura. Quando você está fazendo uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, você está trocando a energia que vinha do carboidrato para a energia que vinha da gordura. O que os estudos mostram? Que a maior parte das pessoas responde melhor à perda de peso com dietas low carb e high fat. Mas tem algumas pessoas que respondem melhor com a dieta mais rica em carboidratos e baixa em gordura. Então isso vai muito assim, e hoje em dia o teste clínico, você fazer a dieta e ver o que você responde melhor, é mais eficaz até do que os testes genéticos. Os testes genéticos hoje são muito pouco eficazes ainda para descobrir que tipo de dieta faz bem para você. Exatamente. Qual a quantidade ideal de frutas por dia? Comer de 3 em 3 horas acelera mais o metabolismo? Quantidade de fruta não tem uma quantidade ideal, entendeu? Cada pessoa vai ter a sua individualidade, entendeu? Agora, sobre o que a segunda pergunta era o quê? Comer de 3 em 3 horas. Comer 3 horas. Então, a minha opinião é que não acelera o metabolismo, não tem nenhum estudo que mostra isso. Isso, na verdade, foi um mito que foi passado para frente. E hoje a gente pratica muito o jejum intermitente. Eu acho que ele é muito melhor para controle de saciedade. Você comprimir a janela alimentar, entendeu? Comer num espaço de 8 horas, por exemplo, e fazer um jejum de 16 horas. É muito melhor do que comer de 3 horas. Já está mais comprovada. Comer de 3 horas não vai acelerar o metabolismo. Você não vai ficar comendo mais rápido por conta disso. Algumas pessoas podem desenvolver compulsões alimentares e ficarem muito tempo em jejum, tá? Então você tem pessoas hoje que podem comer várias vezes por dia para tentar controlar essas compulsões alimentares. Agora, o que as pesquisas vêm de uns 10 anos para cá mostrando é que é mais fácil você manter um peso adequado, às vezes com 4 refeições por dia ou até com 3 refeições por dia, fazendo um intervalo de alimento de cerca de 16 horas, que é o jejum intermitente, do que comendo 3 horas por dia. Então 3 horas por dia já está no passado, gente. Quem fala de 3 horas por dia ainda está desatualizado. De 3 horas por dia não, de comer a cada 3 horas, tá certo? Dessa obrigação. Por que hoje em dia se fala muito da parte intestinal no emagrecimento? Porque o intestino, na verdade, hoje a gente considera ele como o segundo cérebro. Ele produz tanto neurotransmissores ou até mais do que o próprio cérebro. O nervo vago, por exemplo, faz a conexão cérebro e intestino. Para cada uma fibra que desce do cérebro para o intestino, 9 sobem do intestino para o cérebro. Quer dizer, muitos até questionam se o comando não é, na verdade, do intestino para o cérebro, não do cérebro para o intestino.
Então há uma forte ligação com saciedade, com os hormônios, a maioria dos hormônios, como a gente citou, GLP-1, neuropeptídeo Y, vários hormônios são produzidos. Todos os medicamentos novos são imitações de coisas que o intestino faz, exatamente. Né? Então, assim, tem um grande controle. E se você tem um quadro de disbiose, aí piora mais essa questão. Disbiose é quando as bactérias do intestino estão desreguladas. Aí vem quadros de depressão, ansiedade, aí às vezes o comer compulsivo, porque a serotonina, 90% é produzida no intestino, não é no cérebro. Então, às vezes, uma ansiedade, uma compulsão alimentar é um intestino doente que está produzindo pouco serotonina e vira um ciclo vicioso. Você come mal e lesa mais o intestino e fica um ciclo vicioso nessa questão. E uma coisa que é interessante, tem um estudo que mostrou que assim, as bactérias pegam um ratinho magro, o tipo de bactéria que ele tem no intestino, pega um ratinho obeso, o tipo de bactéria que ele tem no intestino. Se você trocar as bactérias entre eles, o ratinho magro engorda, o ratinho gordo emagrece. Então, é fundamental essa questão intestinal. Para quem tem colesterol alterado, dieta cetogênica é válida? Então, a questão do colesterol é que antigamente achava-se que o que determinava a doença cardiovascular era o colesterol total e o LDL. Hoje em dia os estudos já têm mostrado que não é isso. O que mais é importante é se o HDL está baixo e o triglicerídeo está alto. Então, o ideal é que o HDL esteja maior do que 40 e o triglicerídeo esteja menor do que 150. E na dieta cetogênica, você vê claramente isso. O paciente está com um HDL muito baixo, triglicerídeos lá em cima, porque o triglicerídeo aumenta por causa dos carboidratos. Quando você faz uma dieta cetogênica, você tem inversão disso. O triglicerídeo vai bem para baixo, o HDL sobe bastante. O colesterol, às vezes, fica normal. Por quê? Muitos acham que o colesterol vem de comer muita gordura, mas o colesterol ele é formado pelo acetil-CoA. O acetil-CoA ele vem tanto de proteína, quanto carboidrato, quanto gordura. Se você tem colesterol hoje alto e você come muito carboidrato, o seu colesterol alto é derivado do excesso de carboidratos. Eu, por exemplo, faço uma dieta cetogênica, meu colesterol é 240. Ele é um pouco mais alto, mas devido às gorduras. E o colesterol normal, uns 50 anos atrás, era 240, quer dizer, eu estaria na faixa da normalidade. Cada ano que passa vai diminuindo. Quando eu formei há 10 anos atrás era 190. 2 anos atrás eles mudaram para 100. Quando eu formei era 200. 2 anos atrás mudaram para 190. Quer dizer, cada ano eles vão abaixando a régua para mais pessoas serem incluídas num tratamento com estatina. As farmacêuticas venderem mais remédio. A farmacêutica adora importante, isso. O risco cardiovascular hoje, o que os estudos mostram, quando a gente sai dessa questão de interesse em vender medicamentos, é que o triglicérides é importante para isso. Você ter um HDL, que é um colesterol bom alto, é importante para isso. Você não tem inflamação no seu corpo, que é medida através de PCR. Você ter uma homocisteína baixa é muito importante, tá? Exatamente. Uma coisa curiosa em relação ao colesterol é que tem estudos mostrando que o colesterol tem um efeito protetor sobre o cérebro. Exato. Então, se você tiver um colesterol um pouco acima, um colesterol como o Dr. Diogo, 240, é um colesterol que vai te proteger contra Alzheimer, vai te proteger contra a demência, vai te proteger contra a depressão também. Tá? Uma coisa que vale lembrar é que todos os hormônios esteroides são derivados do colesterol. Então, testosterona, progesterona, cortisol, vitamina D. Quer dizer, a gente vê bastante pacientes com deficiência de testosterona, deficiência de vitamina D, e são pessoas que acabam restringindo o colesterol porque ouviram na mídia que o colesterol é um problema. Então, como o Thiago falou, é protetor você ter um colesterol mais alto. O que a gente se preocupa, colesterol de 300, 400, a gente vê realmente, às vezes esse paciente até precisa tomar um remédio. Muito importante a relação colesterol total HDL. Exato. Tá? Você tem um HDL alto, como o Dr. João tem um colesterol total, mas o HDL dele é muito alto. Então, ele está protegido contra doenças cardiovasculares. Essa questão de ter um HDL alto é muito importante. Né? Vamos abrir para as mais 2 perguntas e aí a gente encerra. Depois nos stories ao longo da semana vocês vão mandando as dúvidas e a gente vai respondendo para vocês, tá? Só para colocar toda essa parte de alimentação, o Dr. Diogo é craque nessa parte, é do DR Diogo Simão. Vocês entrem lá que ele pode ajudá-los bastante também, tá? E o Dr. Diogo que é parte do corpo clínico do Espaço VoLPE agora. Tomo lítio e estou tomando topiramato para controlar apetite. Mesmo assim, posso ter dificuldade em emagrecer? Na verdade, a sua dificuldade de emagrecer você vai ter se você não tiver um estilo de vida saudável. Se o topiramato te ajudar na redução do apetite e você conseguir fazer uma dieta saudável, você conseguir fazer atividade física, aí você vai conseguir emagrecer. Então, assim, dificuldade para emagrecer, gente, não tem um remédio que elimina a dificuldade para emagrecer. E é muito importante, se você tem um transtorno aí, se você tem um transtorno de humor, alguma coisa, você precisa sempre estar conversando com o seu psiquiatra para ver se você pode. O seu psiquiatra que está controlando para você, se você pode usar o lítio junto com o topiramato. É importante você não sair usando os medicamentos sem ter acompanhamento médico, tá certo?
a última pergunta e depois mandem por direct que a gente continua respondendo. Minha dieta é baseada em queijo mussarela, leite desnatado, frango, ovo, pão ou macarrão integral. Fico variando entre esses alimentos durante o dia. Algum problema? Eu acho que é muito pouca variedade de alimentos, então acaba que vai faltar vitaminas, sais minerais. Eu acho que a dieta não precisa ser tão monótona, entendeu? E muito importante, vegetal. Prato colorido, tem muito vegetal. Você tem uma recomendação da Organização Mundial da Saúde de 5 porções de frutas e vegetais por dia. Eu diria que assim, na minha opinião, as frutas, elas não são tão necessárias. O ideal é você ter vegetal. Você consegue as vitaminas dos vegetais e você não tem a frutose da fruta que pode ajudar a pessoa a engordar um pouco. Então, tem que colocar mais vegetal aí. Assim, um dia tem que ter brócolis, um dia tem que ter couve-flor, outro dia abobrinha, outro dia cenoura. Você tem que ter um prato todo colorido, porque as diferentes cores indicam que você está ingerindo diversos tipos de vitaminas. Aí. Bom, gente, dúvidas? Mandem pelo direct. Boa noite. Tchau, gente.